Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Joan e aqui eu faço jogos de cartas, falo sobre macumba, espiritualidade, despertar da consciência e desenvolvimento pessoal. E gente, eu vim pro meu interior, Campo Redondo, e eu estou aqui ó, no meio do mato. Eu adoro essa estrada porque ela é deserta, não tem nada, nem ninguém, longe dos perigos da cidade grande, da cidade de Pedra, que é Natal, que é onde eu moro. E daí, divas, eu cheguei aqui com uma certa resistência, né? Porque quem sai do interior e cresce fora dele, sabe o quanto de gatilhos ao retornar para cá, né? São ativados, conscientes, inconscientes, e tudo isso mexe muito com o nosso corpo emocional. E a partir dessa mexida com o nosso corpo emocional, se você for uma pessoa doida que nem eu, uma pessoa emocionada como eu, que é carregada de certa forma pelas suas próprias emoções em momentos de muita intensidade, se torna mais desafiador. E daí dessa situação, gente, eu venho tirando um aprendizado. Porque qual foi, né, o aprendizado no fim das contas? 7 facadas me perguntou: então você não é macumbeiro, você não é feiticeiro? Como é que você vai viver absorvendo energias alheias, sendo que você consegue resolver isso? Gente, eu fecho. Porque o que acontece, né? Eu cheguei aqui no meu interior e fui dormir em um local que é carregado, levemente carregado. Porque passam muitas pessoas, enfim, é carregado. E por ser afetado pela energia desse local, eu acabei ficando de fato meio desequilibrado. Acabei ficando, olha gente, usando, eu não sei se vai dar pra ver. Anu, 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 anará. Anu, 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 anará. Meu anu é feiticeiro, só faz o que eu mandar. Meu anu é feiticeiro, só faz o que eu mandar. Quero ver se eu filmo. E quando eu fico desequilibrado em decorrência do meu emocional, eu acabo reagindo negativamente ao menor dos inconvenientes, ao menor dos problemas. Ai, um objeto está fora do lugar, faltou o mínimo, ou melhor, faltou algo que na verdade não estava faltando. Gente, são muitas camadas. Aqui tá cheio de bicho-pau. E aí, meu filho? Ui! Tô vendo um bocado aqui, espero não pisar em nenhum. Daí voltando. Ao ficar desequilibrado com essas energias e muito reativo, né, reagindo negativamente a tudo que acontecia, claramente eu ia ficar frustrado. Claramente eu iria ficar com energia baixa. Então, ela chegou e barbarizou comigo, porque eu estava nesse local carregado e era nesse local carregado onde eu iria poder abrir minha mesa de jogo, porque eu tô numa pousada. E daí, como é que eu poderia abrir a minha mesa de jogo no local que tá com energia ruim? Limpando, gente, defumando, passando ali um banho. Eu meti, foi a cachimbada pra cima, que os cão saiu, foi tudo. Gente, depois que eu fiz isso... Ui, desculpa. Depois que eu limpei o local, depois que eu me responsabilizei pelas energias externas que estavam me desequilibrando, gente, eu tô ótima. Tô numa paz terrível. Ai, cansada. Tô cansado de ficar segurando aqui o celular. E caminhar não, caminha horrores. Andando aqui, ó, no meio desse juremar, desse bocado de bicho. Eu vi uns anu voando por ali. Eu não consigo deixar de lembrar do ponto, né? Como um bom juremeiro e macumbeiro. Anu, 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 anará. Anu, 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 anará. Meu anu é feiticeiro, só faz o que eu mandar. Meu anu é feiticeiro, só faz o que eu mandar. E daí, gente, dentro desse papo sobre controle da minha própria energia, né? Querendo ou não me responsabilizar enquanto
um médium que já passou pelo desenvolvimento inicial, a gente se desenvolve enquanto cavalo de entidade, enquanto médium, pelo resto da vida. A gente vai desenvolvendo, desenvolvendo. Vixe, como tá cheio de bicho. É um desenvolvimento infinito, é um aprendizado infinito. Nessa vida aqui, nesse chão, nessa terra, nessa matéria, é assim que a gente vive. Mas daí, esse tipo de influência já não é para estar me atingindo. Ou melhor, pode até chegar e me atingir. Mas aí eu vou me tornar vítima dessa energia? Eu vou me tornar vítima das situações externas? De tudo aquilo que vem de fora para poder interferir nas minhas decisões e no meu caminho? Pelo menos não é essa a lei que eu sigo. Eu sigo a lei da minha vontade. Quem é bruxo, quem é mago, feiticeira, molesta dos cachorros, sabe o que eu tô falando. Se você não tem a sua própria força, se você não tem a sua própria vontade, a vontade do outro te subjugará. E não é por aí por onde eu desejo ir. Minha busca pela verdade nunca me levou em direção a esse ponto desse comodismo. Médio esponja é o caralho. Médio esponja é quem tá no início do desenvolvimento. Porque se eu for me apegar a um título de médio esponja, eu vou ser médio esponja pelo resto da vida. E eu vou lá querer ser médio esponja pelo resto da minha vida. Eu sou macumbeiro e vou estar encaminhando essas energias. Seja pro céu, seja pro inferno. Seja pro caralho de asa. E ela fechou, dona Sete Facadas, ela deu esse fecho em mim, oxi. Se o ambiente está lhe influenciando, resolva. Você já tem as ferramentas, você já tem os fundamentos, você já tem as firmezas, você já tem o conhecimento. Tá faltando mais o que só? Tá faltando você. Quando ela falou isso, eu fiquei, vige. Gratidão, né? Eu só agradeço. Porque você tem um guia para poder lhe mostrar quando você tá cagado. Meu braço cansou. E isso pra mim é impagável, eu sou muito realizado. Porque no início da minha jornada espiritual era tudo que eu mais queria. Um guia, um tutor, um mestre, um mentor, alguém que tivesse ali para poder me ajudar no meu desenvolvimento. Seja um mentor espiritual ou um mentor físico. E graças a Deus eu tive várias pessoas no meu caminho que me mentoraram, me ajudaram, me guiaram, me mostraram que é possível crescer. E eu consegui, através desses caminhos, alcançar tudo aquilo que eu desejei no início. E no fim das contas a gente só tem de agradecer. Ai, mas não falando por a gente, falar só por mim. No fim das contas eu só agradeço. Agradeço a todos aqueles que me ajudaram a chegar onde eu estou. E por ter alcançado tudo que eu alcancei. Comunicação direta com os meus guias. Fazer a magia que eu quiser. Ter o meu próprio local para poder viver. E fazer meus trabalhos, fazer meus jogos. Bom demais. E daí, gente, responsabilidade energética. Porque se responsabilize pela sua energia. Não tem como se responsabilizar pela energia que os outros vão mandar para você, emanar por você. Vivemos em uma grande teia, onde estamos conectados por várias linhas. Mas aí a gente tem que se firmar na nossa própria linha. A gente tem que se firmar na nossa própria vontade. E foi esse o aprendizado principal que eu recebi nesses últimos dias que eu cheguei aqui no meu interior, que eu mal cheguei, eu já queria ir embora, queria fugir. Queria fugir, não estava aceitando o desconforto. Não estava aceitando o desconforto e sair da minha casa para poder estar em lugares aos quais eu já fiz de porto. Só que agora são locais onde eu apenas visito. Mas é basicamente sair da zona de conforto. E eu sabia, eu estava desconfortável. Estava fora da minha zona de conforto e estava, ai, foda-se, eu vou embora. Caralho de desconforto, eu quero paz. Mas às vezes para poder alcançar a nossa paz a gente precisa sim travar uma guerra. E a guerra nem sempre é com os outros. A guerra é principalmente com a gente mesmo. Eu com minhas emoções, eu com meus pensamentos, eu com tudo aquilo que acredito se transformando diante
dos meus olhos, na minha frente, que a vida ela pede isso, ela pede mudança. E, gente, mudanças, elas podem ser processuais, mas a melhor característica da mudança é a possibilidade de poder mudar a qualquer momento. A qualquer momento a gente pode mudar a linha do nosso destino, a qualquer momento a gente pode escolher outros lugares, escolher outras formas. Podemos mudar qualquer coisa, mas principalmente a si mesmo. E mudando a si mesmo, né, seguindo a lei da correspondência hermética, assim dentro como fora, né? A lei hermética diz, a lei da correspondência, assim em cima como embaixo, assim na terra como nos céus, e assim dentro como fora. Então vamos lá, divas, co-criar as nossas realidades, começando por dentro. Pelo menos eu estou nesse caminho já há algumas semanas de focar nisso mesmo. Acho que alguns meses, não sei. Às vezes eu esqueço quanto tempo eu tô. Mas o mais importante é ter a constância de poder continuar. Eu aprendi com uma youtuber, o nome dela acho que é Ana Carolina, não vou lembrar o nome dela agora não. Mas onde ela fala que a constância não é sobre ser constante perfeitamente todos os dias, mas principalmente sobre a nossa habilidade de poder retomar aquele hábito, retomar aquele caminho, retomar aquilo para poder manter a constância. E vamos constantes. Bora, Maiquinho. Ele tá cansado, eu acho. Não sei se ele tem esse costume, mas vamos criando, né? Sair da zona do conforto. Eu tô saindo da zona do conforto arrastando o cachorro junto comigo. Mas ele tá adorando, né, Maiquinho? Nem fala. E aí, diva, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Comenta aqui embaixo como é para você a questão energética. Você tem dificuldade de poder administrar as energias que chegam até você, administrar como o ambiente interfere no seu próprio campo? Como é para você esse processo? Deixa aqui nos comentários, gente, e até a próxima.